Olá meus caros e minhas caras, eu sou o professor Tiago Lucena, seu professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade, e hoje estou aqui para iniciar a partilha de uma série de vídeos de algumas naturezas diferentes. Teremos uns vídeos mais propriamente feitos, organizados como se fosse de estúdio, olha, na hora certa. E também teremos vídeos que terão mais essa cara de live, porque a ideia é que sempre gravar alguma coisa dentro ou junto a ambientes que possam fazer uma menção direta para as nossas aulas ou que tenham algum peso histórico, como este lugar aqui. Deixa eu dar um giro aqui, depois eu mostro melhor para vocês. Isso aqui chama-se o Paço das Escolas, fica na Universidade de Coimbra, em Portugal. E esse lugar remonta à parte mais histórica dessa grande e tradicional universidade. Ela data especificamente, é a universidade mais antiga de Portugal, ela data do século XIII. E este espaço aqui foi passando por várias remodelações, chegou a ser o Paço Imperial durante um tempo. Daqui deste lugar nasceram vários reis da primeira dinastia de Portugal. E quando chegamos a Dom João V, ele pede para construir uma série de reparos e pede para construir esse espaço aqui, que é essa é a entrada da famosa Biblioteca Joanina. Essa biblioteca ela contém um acervo muito grande de obras do século XVII, XVIII e XIX, talvez um dos maiores, está entre um dos maiores acervos europeus, né, da produção intelectual do mundo ocidental, está aí dentro, né, muitas delas em versões originais. Eu volto já para falar um pouquinho mais da biblioteca, que é o nosso assunto central de hoje. Aqui nós temos a torre da universidade, aqui nessa parte que está aqui atrás, que hoje pertence à Escola de Direito. Aí dentro também está a Sala dos Capelos, que é onde acontecem as solenes cerimônias as bancas de doutoramento da Universidade de Coimbra. Então, deixa eu agora apoiar aqui o celular para nós começarmos a conversar aqui. Então, como eu falei para vocês, aqui já está apoiado nossa câmera. Eu vou virar ela para cá. E aqui, esse lugar é muito visitado por turistas, tem sempre muita gente. Eu também vou tentar não me alongar muito por aqui, porque eu estou perto, vou mostrar. Eu estou perto aqui de uma estátua do Dom João III. Se eu consigo mostrar aqui. E aí os turistas ficam passando por aqui e têm o direito de fazer suas fotos. Mas vamos lá, vai ser rapidinho. Eu vim também, o sol está bem forte e aqui está no verão. Eu vim no horário que tem menos fluxo, que é o horário de almoço. Então, eu estava falando para vocês aqui da Biblioteca Joanina, e costuma-se dizer, não é, que dentro de uma biblioteca, seja essa muito histórica, sejam as bibliotecas mais recentes, costuma-se dizer que dentro de uma biblioteca há muito conhecimento. E o nosso tema de hoje é para dizer que não. Numa biblioteca não há conhecimento. Uma biblioteca, ela reúne muita informação. É que esse vídeo ele faz parte do nosso primeiro bloco de aulas de CTS, né? O bloco O que é a ciência. Nesse bloco nós vamos tentar discutir, ou melhor, a ideia é esgarçar, ampliar o máximo possível a nossa compreensão do que seja ciência. E aí, costuma-se dizer, e com certeza nas nossas primeiras abstrações, quando nos perguntam o que é a ciência, costumamos nós também dizer que a ciência é o conhecimento. Não é? Dizer que a ciência é o conhecimento é ser extremamente superlativo com relação ao que é a ciência. A ciência não é o conhecimento. Já indo para a parte final do que vocês viram no texto e do que é a discussão desse nosso primeiro encontro, a ciência é sim uma forma entre tantas outras. É uma forma de construir conhecimento e não o conhecimento em si. Porque o conhecimento ele é muito maior do que o saber científico.
o conhecimento ele comporta a ciência. A ciência está lá, um dos vários pontinhos do que é conhecimento. Mas vamos por partes. Então, quando eu digo que a biblioteca é um lugar de informações, que tem um conjunto imenso de informações, eu quero dizer que informação é tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que nos chega por todos os nossos sentidos, qualquer um de nossos sentidos. Quando nos expomos ao mundo, ao outro, nos nossos encontros e desencontros da vida, nós somos orbitados por informações que vêm e nos chegam de todos os lados. É tudo aquilo que eu consigo enxergar, que eu ouço, que eu experimento, que eu toco. Tudo isso é informação. E o grande cuidado que temos que ter nesse início de século XXI, não confundamos informação com formação. Não é a mesma coisa. Porque ser portador de um banco de dados, e nós todos somos, inclusive vejam só, nossas aulas estão sendo todas permitidas neste tempo de pandemia. Vocês viram que eu comecei com a máscara, já posso tirar que estou num ambiente bem aberto, mas nossas aulas de forma remota só estão acontecendo porque temos nós todos, seja de maior ou menor tecnologia, temos nós todos alguns aparatos tecnológicos, e ainda vamos ter muitas aulas para discutir o que é tecnologia, que não é só isso, mas temos os nossos aparatos tecnológicos e com eles estão permitindo que estejamos agora fazendo isso daqui, trazendo informações para vocês. E esses aparatos tecnológicos, em especial os smartphones, quando estão conectados à internet, eles trazem um infindável. Essa biblioteca, por maior que seja, mais importante, por maior que seja seu acervo, não consegue chegar nem aos pés do que nossas bibliotecas de bolso são capazes de comportar. Os nossos smartphones conectados à internet são capazes de ter informações sobre todas as obras, ou quase todas as obras artísticas do mundo, sejam pinturas, sejam outras formas de arte, como música, como as ligadas à imagem em movimento, etc, etc. Elas comportam livros, pilhas e pilhas de livros, e as informações curtas, dispersas, que também são alimentadas por nós. Mas nós não podemos confundir os nossos smartphones, que guardamos nos nossos bolsos, carregamos conosco, estamos quase todo o tempo conectados a eles. Não podemos confundi-los com sermos portadores de conhecimento. São bancos de dados. Bancos de dados que podem ser perigosíssimos se não soubermos lidar com eles, mas também podem ser de grande valia para todos nós, obviamente, uma vez bem tratados. Porque a questão primordial é saber não o que é e o que não é informação, a questão ou o que é e o que não é conhecimento. A questão primordial é saber o que fazer com tantos dados. Nunca nossa espécie produziu e armazenou e difundiu ao mesmo tempo tantos dados. Mas nunca estivemos tão perdidos nesse emaranhado de dados. Agora mesmo que você está vendo esse vídeo aqui, pode ser que o teu smartphone te dê uma notificação, você já vai ali, minimiza, já vai olhar uma outra coisa, uma outra informação chegou para você, alguém falou aqui perto de você e você lembrou que tinha que lavar uma louça e não sei o que. Estamos permeados por tanta, mas tanta informação que, ao invés de nos ajudar, muitas vezes elas nos atrapalham porque não sabemos bem o que fazer com elas. Então, por que eu começo essa nossa primeira aula trazendo vocês até a Universidade de Coimbra? Porque, por ser uma das universidades mais tradicionais do planeta e por confundirmos com muita repetitividade a ideia de conhecimento, a ideia de ciência, eu acho que esse é um ambiente bem propício para falarmos que é justamente, não o contrário, mas que não funciona dessa maneira. Então, para primeiro eu chegar e dizer para vocês o que é ciência, embora o que eu vá dizer, quem já foi meu aluno de CTS, que porventura possa ver esse vídeo, sabe que eu não fico trazendo para vocês um conceito fechado e final. Olha, esqueça tudo que você pensa sobre ciência e agora pense assim. Não, jamais faria isso, e nem eu pessoalmente, nem é esse o caráter dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, mas sim trazer outras formas de pensar
para somar a sua forma de pensar sobre o que é ciência, e juntos conseguimos construir uma ideia muito mais ampliada e muito mais complexa e muito mais conectada com as coisas que estão à nossa volta. Porque aquela ciência que se restringe a um único ponto, a ciência da superespecialização, como chamamos, ela não dá mais conta dos problemas do nosso tempo. Ela nunca deu, mas quando vivíamos em sociedades menos complexas, ainda conseguíamos lidar com isso. Hoje não mais. Hoje um vírus, como nós bem sabemos, conecta o nosso planeta de uma tal maneira, de uma maneira tão veloz e tão perversa também. Estamos todos aí às voltas, a própria ciência está aí trabalhando a todo vapor para tentar descobrir uma forma de barrar isso, de acabar com isso, né? de imunizar a população com relação a isso, mas ainda continuamos muito restritos aos nossos ambientes próprios, isolados. E essa ideia fragmentária de saber, de pensamento, nos traz muito mais inconvenientes do que resoluções. Mas nós vamos ter muito tempo nas aulas, quando estivermos juntos online, para discutir sobre esses problemas, especialmente o problema do coronavírus e a complexidade desse tema, que não cabe agora falar nesse vídeo. Mas então, informação, como já falei, é tudo aquilo que nos chega por todos os sentidos. Conhecimento é o tratamento dessas informações, é a capacidade de ligar esses muitos pontinhos dispersos e a partir dessa junção que se dá em nós, sempre individualmente, sermos capazes de abstrair e anunciar alguma coisa, ou mesmo que não anunciemos por palavras, mas olhemos para a situação e façamos, aquela luzinha que acende, né? Eurekazinha nossa. Então é assim que funciona determinada coisa. Então, para construir conhecimento, nós precisamos linkar mais de um elemento, no mínimo 2 elementos. Esse seria um conhecimento mais simples, mas o conhecimento de base complexa, que vamos falar um pouquinho melhor na aula também para vocês, os 3 níveis de conhecimento, é o que de fato vai nos interessar. Então, isso não se faz apenas na ciência. As sociedades humanas e os primeiros agrupamentos de nossa espécie lá atrás já faziam isso. E mais, como diz no texto que vocês leram, construir conhecimento, ou seja, lapidar informações, não se restringe apenas à espécie humana. É uma condição que está difusamente dispersa na natureza. É um caráter propriamente daquilo que é da ordem do vivo. Então, o texto fala de 3 níveis de conhecimento. Eu vou apenas anunciá-los para vocês aqui. O primeiro nível, e não é uma questão de sobreposição, apenas de organização mesmo das ideias, que são anunciadas por um biólogo francês chamado Jean-Marie Pelt, no livro A Linguagem Secreta da Natureza. E o primeiro nível dos 3, ele diz que é aquele nível de baixa complexidade, mas sim de decodificação das informações, que é feito pelos seres mais difusamente dispersos pela natureza. As plantas, os micro-organismos, todos eles, geralmente são para questões de defesa, né, e de preservação da espécie, o que não é tão diferente de nós, apenas mudando o grau de complexidade, mas eles decodificam essas informações e produzem um tipo de reação. Então, a biologia percebe isso como uma forma de construir conhecimento. Claro, coloquemos as coisas no lugar. Um conhecimento de baixa complexidade, porque se mune de um ou no máximo muito poucos elementos para anunciar uma resposta rápida, geralmente de defesa. Eu brinco, costumo dizer nas minhas aulas, aquelas plantinhas que têm uma excitabilidade exagerada, que nós temos, muitos de nós, na infância, tocamos, ela se fecha inteira. Aquilo é uma resposta que ela está dando a um estímulo. E isso é decodificado como baixa complexidade, mas também é um fenômeno de construir conhecimento. No texto que vocês leram, fala dos sapos, né? Sapos que anunciam que iniciam seu processo de reprodução quando percebem o início de uma temporada de chuvas. E eles podem, inclusive, equivocar-se, como nós também. O segundo e o terceiro níveis de construção de conhecimento, incluem, agora sim, a nossa espécie propriamente, a espécie humana. No segundo nível, nós nos referimos ao conhecimento construído mais próximo da natureza, mais integrado. São aqueles saberes que nós chamamos de saberes tradicionais, saberes populares, os saberes da tradição, os saberes dos povos originários, que nos acompanham sem necessariamente serem sistematizados em livros, em obras, em referenciais, em modelos de método e tudo mais.
Então, nós fazemos isso constantemente e a nossa espécie faz isso desde que se concebe, mesmo antes de se conceber como sapiens, como nos dizemos arrogantemente hoje em dia que somos Homo sapiens sapiens, homem que sabe, mas isso é tema para uma outra aula que teremos num outro vídeo em outro momento. Então, nesse segundo nível estão tudo aquilo que nós nos confrontamos e vemos e repassamos ao longo das gerações, que nos foi repassado pelos nossos antepassados, e que nos fazem lidar com os fenômenos da vida, do mundo, do universo, até hoje em dia. E não são saberes menores, é preciso que se diga. Eles têm uma potência e uma força dentro do seu contexto. E aí falamos agora, para não me estender muito nesse vídeo, do terceiro nível de conhecimento, que aí sim entra aquele saber mais formalizado, que segue um padrão, que segue métodos e um conjunto de passos pensados a priori e que são executados à medida que se tem um cronograma de organização, que tem um expediente. E aí sim chamamos os saberes propriamente científicos. São os saberes científicos ou a ciência, esse terceiro modo, esse terceiro nível de conhecimento. E aí, como diz no texto, que se dá numa escala de maior distanciamento dos fenômenos, porque há toda aquela versão padrão do laboratório, né? Mas aquela ideia de que se haja um distanciamento do fenômeno, transformá-lo e acaba por transformar esse fenômeno, e aí é um dos nomes que vamos tratar na hora da aula, que tivermos a aula não presencial, mas simultânea. Transformamos os fenômenos em objetos, ou seja, objetificamos os fenômenos para dar conta deles e falar deles. E aí isso tem uma série de características extremamente positivas e outras que acabam por retirar a potência viva das coisas. Mas isso também é um assunto para ser discutido, para ser falado mais longamente. Então, vamos recapitular. Informação é tudo aquilo que nos chega por todos os sentidos, está disperso, está em todos os lugares, a todo o tempo. Conhecimento é o tratamento, é a forma de ligar, de organizar essas informações. E ele pode aparecer nesses três níveis, conforme diz Jean-Marie Pelt, relembrado por Conceição Almeida no texto, para pensar bem. Primeiro nível, por todos os seres mais difusamente dispersos na natureza. Segundo nível, terceiro, que são que são saberes propriamente humanos. O segundo, mais próximo da natureza, mais próximo dos fenômenos, que é o que chamamos de saberes da tradição, saberes populares. E o terceiro, mais distante dos fenômenos e de forma mais analítica com relação a eles, que aí é o saber científico. Isso nos diz que a ciência não é o conhecimento. O conhecimento abarca a ciência. A ciência é uma forma de construir conhecimento. Talvez esse seja o recado principal deste vídeo e deste texto, para que nós começamos a tirar a ciência de um patamar elevado demais, não desrespeitando. Inclusive temos vivido um tempo aí muito perigoso de desqualificação da ciência. Temos que ter muito cuidado para que não caiamos nessa ideia. Também não faria nem sentido estarmos aqui na universidade se quiséssemos desqualificar a ciência, mas sim, precisamos tirá-la de um patamar deificado e colocá-la junto de nós. A ciência precisa, mais do que nunca, é uma coisa vital hoje em dia com relação à ciência, que ela esteja diluída na nossa vida, que saibamos de sua importância, saibamos que não se constrói, não se anuncia uma coisa assim, eu acho, eu penso que foi, eu acredito que foi assim. Não, é preciso que se estude a respeito disso para que se traga, isso requer um certo tempo, como por exemplo a vacina. Não se pode dizer, faz uma vacina ali para curar todo mundo. Não, isso requer uma série de protocolos éticos que levam um tempo, que precisam ser respeitados. E que a ciência tem muita importância, mas ela não precisa estar ali, naquele pedestal. Ela pode estar junto de nós, porque a ciência é feita por pessoas de carne e osso como nós. E a ciência ela acabou entrando nesse patamar aí elevado demais. Nas próximas aulas nós vamos conversar sobre isso, por uma série de distorções históricas que tivemos. Depois vamos conversar com muito tempo sobre isso, senão eu vou entrar agora no assunto e não podemos. E a sabedoria, que é o terceiro ponto, né, desse primeiro texto que vocês leram.
a sabedoria não é um conjunto de conhecimentos. Uma vez que temos a capacidade de conectar as informações, isso se torna um padrão na nossa vida, e nós fazemos isso de perto e de longe o tempo inteiro. Isso não quer dizer que fazendo muito ao longo do tempo nós vamos chegar a sermos sábios. Sabedoria não é uma questão exatamente de acumulação, ou ao contrário, não é uma questão de acumulação de conhecimento, tampouco tem a ver com idade, muito menos tem a ver com títulos acadêmicos, o texto também fala disso. Não significa que uma qualificação acadêmica te dá ao mesmo tempo a autorização de ser sábio. Também não significa dizer que, tendo lido todos os livros que estão numa biblioteca como essa, te dará a qualificação de sábio. Não é bem uma qualificação. Sabedoria é saber mirar o mundo, abrir de novo todos esses sentidos num sentimento de complexidade, de perceber as coisas tecidas em conjunto, não fragmentar os fenômenos do mundo. Quando nós somos capazes de nos depararmos com os fenômenos do mundo, para deles lentamente depurar e abstrair nossa percepção a respeito dele, dessa teia que é a vida, porque a vida é de fato uma grande teia de muitos elementos que se interconectam o tempo inteiro, aí nós estamos começando a ver o mundo pelos olhos da sabedoria. Então, informação, conhecimento e sabedoria são 3 palavras que são muitas vezes usadas rapidamente quando falamos, costumamos até misturá-las, como se fossem sinônimas, não são. Ser portador de muita informação não quer dizer que você constrói conhecimento. E ser um eficaz construtor de conhecimento não te habilita a ser um sábio. Mas podemos ser sábios e buscar essa sapiência o tempo inteiro ao longo de nossa vida, quando olhamos para o mundo e tentamos perceber as coisas em conexão.